Desculpa. Ai, meu Deus. Olá, boa tarde, eu sou a Dude, esse é o canal de Trans Pra Frente, programa Travesti Não É Bagunça. A gente tá aqui com a Onica Emanuela e a gente vai falar sobre a MC Linda Quebrada. Tudo bom, Onica? Tudo bem. Então, assim, eu conheci a MC Lin na vida, assim, no momento que a gente acabou se cruzando na Praça Roosevelt. E desde então, a Lin tem sido uma pessoa muito importante como referência e como uma pessoa que eu me espelho mesmo, que ela, através da vivência dela, da experiência dela com o próprio corpo dela, ela acabou me trazendo um empoderamento muito grande. E eu tive a oportunidade de participar de 2 clipes dela. Eu conheci essa trajetória dela, assim, do comecinho, de quando ela começou a gravar as músicas e começou a fazer os clipes. O primeiro clipe da Lin que eu participei foi o Envio ADC. Nessa época eu ainda me identificava como não binário. E era uma bicha super transviada, assim como a Lin. E é muito louco, assim, pensar, porque nessa época eu me identificava como não binário, porque na verdade é muito do que a Lin fala. O nosso corpo preto, de bicha preta, a gente começa a experimentar ele de uma outra forma, né? E aí, através dessas experimentações, a gente vai se conhecendo. E graças a conhecer a Lin, toda essa vivência, toda essa história de vida que ela teve, e através disso, que eu consegui dar liberdade para começar a experimentar o meu corpo, enquanto bicha preta. Começar a experimentar as sensações, os limites, as transformações do meu corpo. Porque depois da experiência do clipe em VADC, foi uma experiência super poderosa, que causou assim um Big Bang na minha vida, porque eu já estava experimentando algumas coisas, mas aí naquele clipe, em tudo, naquela letra e tudo mais, fez com que eu falasse, não, eu vou realmente experimentar o meu corpo de forma livre, de forma sem esse padrão da sociedade, né? E aí eu comecei a experimentar e fui experimentando até que finalmente eu volto pra mim, como eu disse esses dias em um texto meu, eu me mato e renasço todos os dias. A cada experiência que eu vivencio, a cada dia, a cada nova perspectiva que eu tenho, eu me mato e renasço constantemente. E isso só acontece devido a isso, devido a essa disposição de poder se experimentar, a experimentar o próprio corpo, a realmente olhar para o espelho e se enxergar, e enxergar que não é só aquilo que a sociedade quer, não é só aquilo que a sociedade impôs, que você pode ser muito mais, de que você pode dar muito mais liberdade ao seu corpo. E aí, devido a essas experimentações, foi quando eu finalmente falei, foda-se a sociedade, eu quero finalmente ser quem eu sou. Sim. E aí, deste momento, eu mato quem eu era até então e renasce Onica. Renasce Onica, vivenciando novas experiências, experimentando o seu corpo agora como uma bicha transviada travesti. Né? Como todas somos, como, né, agora estamos vivenciando esse momento de que todas estão conseguindo ter essa liberdade de se empoderar dos seus corpos e falar, foda-se a sociedade, a gente vai se experimentar, a gente vai viver, a gente vai ser travesti e vai dar liberdade ao corpo ser o que ele pode ser ou não ser e reviver e renascer o tempo todo. E aí agora esses dias eu participei de outro clipe da MC Lin, que é o clipe da música Mulher, onde mulher. E aí, nesse clipe, eu participo já de uma nova ótica, enquanto travesti, enquanto mulher trans. E foi muito mágico, porque a cada momento que a gente vivencia uma nova experiência, principalmente assim,
com a proposta que a Aline sempre traz, dessa questão da experimentação do corpo, da gente se empoderar dos nossos corpos e tomar realmente o poder do nosso corpo, porque é isso, é você ter o poder do seu próprio corpo, é você ter, você bater o martelo sobre o seu corpo, sobre o que você quer fazer, sobre o que você quer ser, independente do que a sociedade acha ou não. E vivenciar essa nova experiência foi novamente uma nova injeção de ânimo, uma nova injeção de poder, estar ao lado de mulheres maravilhosas, incríveis, super empoderadas, mulheres que vivenciam assim tantas coisas diferentes, são tantas mulheres diferentes, mulheres trans, cis, pretas, brancas, gordas, magras, sapatão, hétero, bissexual, todos os tipos de mulheres. E naquele momento a gente se uniu e nós vimos que nós somos uma unidade. Que quando a dor atinge ela atinge a mim também. Quando a dor atinge você enquanto mulher, ela vai atingir a mim também. Porque em algum momento determinado da minha vida, eu já passei pelo que você passou. E se não passei, em algum momento da minha vida eu vou passar. Então eu acho que o que a Aline traz para nós, não somente em questão dessa liberdade do nosso próprio corpo, é essa questão de que nós devemos nos unir. Que nós devemos olhar para a outra como se fosse nós. Que nós devemos olhar o corpo de outra mulher como se ele fosse o nosso corpo. Porque ele é tão violável quanto o nosso corpo. Porque diante dessa nossa sociedade machista e transfóbica, uma vez que você se identifica com o gênero feminino, para os homens e para a sociedade machista você é um corpo violável. Você é um corpo que está ali para servir o homem. Então, independente das nossas vivências e de como nós nos relacionamos com a sociedade, nós vamos sofrer coisas muito parecidas enquanto mulheres, independente das suas especificidades. Então eu acho que o que eu aprendi com a Aline, o que ela me proporcionou assim de ensinamento é isso, sabe? É você ter a liberdade e o poder sobre o seu corpo, mas você também lutar pela liberdade e o poder do corpo de todas nós. Porque nós somos muitas, nós somos plurais, mas nós somos também uma. E se nós lutarmos enquanto unidade, nós temos muito mais força e poder para conseguir mudar essa sociedade. A maneira como a gente enfrenta o machismo e tem a experiência da transfobia no nosso cotidiano, como pessoas próximas, levam a gente a criar uma falsa crença de que não somente a dor que a gente sofre é individual, mas a forma de romper com isso também é. E quando a gente se alia e cria essa rede fortalecida entre mulheres, no nosso caso, entre mulheres trans, no caso das manas negras, mulheres negras, e a gente conseguir trazer toda essa potência que é a irmandade como uma forma de luta, a gente consegue reverter esse lugar do individualismo, até porque a gente precisa reinventar as nossas referências, né? E quando a gente nomeia Linda Quebrada como deusa, é um pouco nesse sentido. A gente está precisando ter deusas na nossa sociedade, mulheres, para nos referenciar, para a gente se inspirar. E é claro que essa deusa, ela tem base de todas as mulheres. Quando a gente fala uma deusa, a gente não está individualizando, mas pelo contrário, a gente está mostrando a força que tem o feminino como coletivo. Exatamente. Então, esse agradecimento que a gente faz aí em Linda Quebrada é por ser uma referência que nos une. Exatamente, por ser uma referência que nos une e que ela mesma diz ela é por nós e nós somos por ela.
Então, assim, nós temos que começar a construir agora, enquanto mulheres, diante dessa sociedade que hoje acredito que nós temos muito mais acesso à informação, nós temos muito mais acesso e também referências maravilhosas como a MC Linda Quebrada, como a Tássia Reis, como as Bahias e a Cozinha Mineira também, referências fantásticas de mulheres da atualidade que estão aí balançando mesmo a cena e estão começando a ocupar espaços. Nós temos que olhar para elas e ouvir realmente o que elas querem dizer, de criarmos para nós e entre nós um espaço seguro e não ter mais aquele senso comum de que enquanto mulheres nós precisamos competir, que nós somos inimigas umas das outras. Não, nós não somos inimigas umas das outras, nós precisamos criar essa rede de apoio, de afeto, de constante apoio e suporte uma das outras. Se reinventar. E se reinventar. Então é isso, gente. Muito obrigado, Anica. Obrigada, MC Quebrada, por existir. MC Linda, muito obrigada. Maravilhosa. Tá aqui linkado o canal da MC Linda Quebrada. E assim, se não assistiu o vídeo Mulher, tá aqui assistam, lançado o clipe. Tá aqui, ó, o lançamento do clipe. E olha, a Unica já participou aqui do canal. Vejam aqui o vídeo, vou linkar também. Se inscrevam no canal, tem um sininho aqui embaixo para você receber notificações. É isso, já.